2, voltando novamente que eu errei mais uma vez, 563,25 dividido, abre o parênteses, 1,12, isso aqui até é opcional, elevado, tinha esquecido esse parênteses aqui, ó. Tenham cuidado para não dividir e esquecer o parênteses, tá? Agora sim, 218 dividido por 90. Perfeito. Resposta 95.421,35. Tá? Então, esse seria o meu PV, né, que aplicado durante 218 dias, rendendo 12% ao trimestre, chegaria a um montante aí de 125 mil. Tá bom? Então, essa seria a nossa resposta da questão 11. Vou só arredondar aqui, tá? Colocando aqui os dados para vocês. Então, eu só vou refazer aqui novamente um outro cálculo, tá? Envolvendo só essa parte aqui, ó, 1,12 elevado a 218 dividido por 90, tá bom? 1,12 elevado a 218 dividido por 90 seria igual a 1,31, tá bom? Pessoal, o que eu acabei de fazer aqui de forma intuitiva? Como eu havia dito para vocês, o que eu quero saber qual foi o tempo, eu quero saber basicamente qual é o meu valor presente, né? Sabendo que o valor futuro foi isso, eu apliquei durante 218 dias. O que eu quero foi esse período for rendendo. Então, quando eu levo 1,12, que está o trimestre aqui, por 218 dividido por 90, o que eu estou fazendo na prática é convertendo a taxa de 1,12, que está o trimestre, para uma taxa ao período de 218 dias. Certo? Percebe que nós temos aqui como resposta dessa divisão aqui, dessa equação, 1,12 elevado a 218 dividido por 90, 1,31. Tá? Esqueço esse 1 aqui. Tá? Esse 1 a gente subtrairia. É como se 12% ao trimestre equivalesse a 0,31%, 0,31,58%, né, ao período de 218 dias. Tá? Então, isso aqui seria uma forma de conversão de taxa. Por isso que depois a gente só divide aqui, esse valor é utilizado para dividir aqui pelo valor futuro para trazer aí para o passado, tá bom? Mas basicamente essa interpretação. Então, nesse caso aqui, ó, pessoal, valor de reais, seja para calcular o valor presente, ou o valor futuro, ou os juros, né? O que eu quero sempre vai estar associado ao prazo dado na questão. O que eu tenho sempre vai estar associado à taxa, que foi dada trimestre, por isso 90 dias. Aqui vai ser um exercício de encontrar a taxa. Vocês vão ver que a interpretação é diferente. Tá bom? Então, vamos lá. Questão 15. Qual é a taxa trimestral, mensal e anual de juros de uma aplicação de 5 mil? Certo? Capital de 5 mil, que deverá ser resgatada ao término de 2 anos e 62 dias pelo valor de R$8.000. Tá? Tem o valor presente, tem o valor futuro, tem o prazo e quero encontrar aí basicamente a minha taxa, certo? Então, nesse exemplo aqui, novamente o que eu quero, pelo que eu tenho, vai ser interpretado de forma diferente. Pessoal, qual é a fórmula? A fórmula, pessoal, é essa, né? Taxa é valor futuro dividido pelo valor presente, elevado aqui eu quero, pelo que eu tenho, menos 1, vezes 100, novamente para colocar em termos percentuais. Eu só converti aqui, tá, no enunciado da questão, já que dava dias de forma genérica, eu botei aqui 360 mais 360 mais 62, 782 dias, tá bom? Então, também tinha feito uma correçãozinha aqui na questão, tinha confundido com outra questão da lista de exercício, né? Então, basicamente, ele pede para a gente calcular aqui 3 taxas, né? Trimestral, mensal e anual, tá bom? Considerando esses dados, valor presente, valor futuro e prazo. Vamos lá. Pessoal, cálculo da taxa aqui, né, utilizando a fórmula. Taxa é valor futuro dividido pelo valor presente, certo? 8.000 dividido por 5.000 dá 1,6, tá bom? Elevado ao que eu quero pelo que eu tenho, certo? Vamos elevar
esse termo aqui, essa divisão que dá 1,6. Então, 1,6 elevado a. Agora vamos para a parte da interpretação. Pessoal, na questão que pergunta valores, né, a gente viu que o que eu quero estava associado ao prazo, né, que foi aqui o prazo de 218 dias. Mas quando a gente está falando de taxa, o que eu quero é a taxa, certo? O que eu quero, no final das contas eu quero a taxa, tá bom? Então, como eu quero ao trimestre, o que eu quero da parte de cima da equação aqui vai ser 90, tá bom? Dividido pelo que eu tenho. O que eu tenho é o tempo que esse valor levou para virar esse valor, tá bom? Então, a lógica é invertida quando a gente está pedindo taxa do que quando a gente está pedindo valor, tá bom? Então, fiquem atentos para essa interpretação. Pedir o valor, a interpretação é uma. Está querendo a taxa, a interpretação do que eu quero pelo que eu tenho é outra, certo? Então, fiquem ligados nessas duas diferenciações. Então, aqui o que eu quero, 90 dias de 782 dias, menos 1 vezes 100 para encontrar em termos percentuais. Essa equação, 1,6 elevado a 90 dividido por 782 menos 1 vai dar 0,0555. Vezes 100 daria 5,55%, esqueci o percentual aqui, tá? Ao trimestre. Lembrando, ele está pedindo aqui ao trimestre, a gente converteu aqui ao trimestre. Para resolver ao mês, né, mesma equação, 8.000 por 5.000 elevado a, agora o que eu quero não é mais 90. Você só vai mudar isso na questão. Eu quero para 30 dias agora. Né, que vai dar aqui, essa equação aqui vai dar 0,0182. Quando eu multiplico pelo 100, dá 1,2% ao mês. Tenham cuidado sempre para as terminologias aqui, certo? E por fim, quando eu quiser o ano, mesma coisa, só mudo o que eu quero de 30 ou de 90 para 360 dias, tá bom? Daria aí 0,2416 vezes 100, 24,16% agora ao ano, tá bom? Então, não é questão difícil, essas duas aqui eu faço sempre só para chamar atenção para esse aspecto. Pediu algo em valor, PV, FV, juros, novamente, estou frisando isso, pessoal, porque muita gente acaba se confundindo. Eu vou interpretar o que eu quero, né? Basicamente vai estar associado ao período, tá bom? Algumas pessoas até criam uma regrinha. Pediu reais, né? O que eu quero vai estar associado ao N, ao prazo. Pediu taxa, o que eu quero vai estar associado ao que eu quero na questão. Se eu quero taxa ao trimestre, se eu quero taxa ao mês, se eu quero taxa ao ano, tá bom? Então, não é questão difícil, só para vocês terem atenção com relação a isso. Vamos lá, questão 18. Temos só mais duas questões aqui das que eu vou resolver para vocês. Questão 18. Considere uma operação de capital de giro no valor de 35.000, contratada para pagamento em 105 dias da data de liberação de recurso, negociada a taxa de 2,7% ao mês, né, essa é uma espécie de correção. Qual seria o valor devolvido ao banco se a empresa atrasasse em 15 dias o pagamento dessa dívida, né? Pedi hoje 35.000 de capital de giro, vou pagar daqui 105 dias, opa, chegou o dia e não paguei. Vou pagar com mais 15 dias de atraso. Qual seria o valor devolvido ao banco? Sabendo que para esses 15 dias de atraso, eu vou ter uma taxa de 5% ao mês, né? Uma taxa de atraso. Então, para esses 105 dias, eu tenho uma taxa de 2,7% ao mês. Passou disso, eu tenho uma espécie de multa, a taxa é maior, né? Para dias de atraso, a taxa não é 2,7%, é 5% ao mês. Qual seria, são duas perguntas, a taxa acumulada, a taxa de juros acumulada de todo o período, né? Então, nós temos aqui, qual seria o valor devolvido ao banco, certo? O meu valor futuro, e qual seria a taxa acumulada, tá bom? Estou em dúvida, vamos novamente desenhar o fluxo de caixa. Eu tenho aqui uma captação de recursos para capital de giro de 35.000, período igual a zero, e a promessa de pagar no período daqui a 105 dias, tá bom? Esse período aqui, a taxa aplicada do período N igual a zero até 105 dias, 2,7 ao mês. Ia pagar aqui, mas não paguei, tá? Então,
que eu teria que fazer? Jogar esse valor para o presente, para o valor futuro aqui do N igual a 105 dias, para saber quanto é que eu pagaria se eu liquidasse a minha dívida sem atraso. Chegando a esse valor, o que eu precisaria? Eu vou pagar com 15 dias de atraso, isso aqui é uma outra taxa. Então, eu farei novamente um novo cálculo, isso aqui, o valor aqui seria uma espécie de valor presente, né? Eu calcularia um novo valor futuro, só que agora aplicando a taxa de 5% durante apenas 15 dias, tá bom? Então, vamos aqui à resolução. Primeiro passo, forma do valor futuro é essa, o valor presente vezes 1 mais i elevado a n, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo aqui é trazer os 35.000 para o período n igual a 105, aplicando a taxa de 2,7% ao mês. Então, forma, valor presente é 35.000 vezes 1 mais i, que é 0,027, então 1,27, elevado aí a 105 por 30. Vamos lá. Estou pedindo reais, tá bom? Então, o que eu quero vai estar associado ao prazo, certo? Quanto é o prazo que esse valor vai virar o meu valor futuro? 105 dias. Então, o que eu quero vai ser 105 dias, dividido pelo que eu tenho. A minha taxa foi dada ao mês. Então, novamente, estou calculando reais. O que eu quero vai estar sempre associado aqui ao período. Prazo de remuneração, 105 dias. Então, esse valor aqui, pessoal, 35.000, convertido aqui para daqui 105 dias, seria 38.420,64 centavos, que seria o valor que ele pagaria por contrair esse capital de giro aqui, tá bom? Se ele não atrasasse a conta. Mas ele atrasou, né, então ele não vai pagar isso. Agora o que a gente tem que fazer? Converter esse valor aqui para mais 15 dias no futuro, aplicando a taxa de 5%. Fórmula mesma, tá bom? Isso aqui seria uma espécie de PV relativa. Agora eu quero calcular o segundo valor futuro. Então, esse valor aqui, ó, referenciado a essa data, né, referente a esse valor, né, é uma espécie de PV agora, tá bom? Então, PV, 38.420,64 vezes 1 mais i, que agora eu estou corrigindo a 5% ao mês, né, elevado ao que eu quero pelo que eu tenho. Novamente, estou calculando reais. Então, o que eu quero está associando ao período, né? Qual é o período? Agora só estou aplicando para 15 dias, tá bom? Daqui para cá. E o que eu tenho, novamente, esse 5% é ao mês. Então, dividido por 30 dias. Resposta de uma das perguntas, né, o valor pago pelo capital de giro solicitado ao banco, né, foi de R$ 39.369,44 centavos, tá bom? Então, essa é a resposta da primeira pergunta. Ele também pede para a gente calcular a taxa acumulada, certo? Taxa acumulada, pessoal, é dada por essa forma. Valor futuro dividido por valor presente menos 1. Eu multiplico por 100 aqui depois, só para ter em termos percentuais, tá? Então, o valor futuro vai ser o valor futuro efetivamente pago no período n igual a 120, certo? O último valor lá, que foi valor futuro a 369,44, dividido pelo PV, tá bom? A resposta vai dar 1,12. Menos o 1 dá 0,12, ou 0,1248. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter aqui 12,48% ao período. Estou falando taxa acumulada, certo? Ao período aqui, no período de 120 dias. Tá bom? Então, perceba aí que não tem grandes dificuldades também nessa questão. Só algumas pessoas se confundem, por isso que eu sempre recomendo fazer o desenho do fluxo de caixa para facilitar aí a interpretação de vocês. E por fim, pessoal, também aqui uma questão mais tranquila, tá bom? Questão 20, para finalizar aí a nossa reposição. Quantos dias serão necessários para triplicar uma aplicação financeira aplicada a juros compostos? Pessoal, aqui não tem nenhuma dificuldade. Muitas pessoas se complicam só porque não fala valor. Quantos dias serão necessários para triplicar uma aplicação financeira? Certo? Considerando a taxa de 6% ao mês. Então, se eu quero quantos dias, eu quero o N. E a gente viu que o N a gente usa logaritmo. Logaritmo natural. Eu quero triplicar um capital. Eu quero triplicar um valor presente. Então, quanto é que seria o meu valor futuro? 3 vezes o valor presente. Eu posso supor o valor, eu posso dizer que o meu PV é R$10 e meu FV vai ser R$30. Eu tripliquei. Eu posso dizer que meu valor presente vai ser R$1, o meu FV vai ser R$3. Eu posso dizer que meu valor presente é R$100 e meu valor
futuro vai ser R$300, tá bom? É só triplicar. Eu, utilizando aqui a fórmula, N é igual a Ln de, eu substituí aqui o meu FV por 3PV, já que eu quero triplicar, né? Para depois fazer basicamente cortar PV dividido por PV. Então, basicamente, que eu vou ter aqui o Ln de 3, certo? Dividido pelo Ln de 1 mais I. A taxa é 6% ao ano, pessoal, tá bom? Então, consequentemente, seria Ln de 1,06. Só chamar a atenção para esse ao ano aqui, tá bom? O Ln de 3 é 1,0986 e o Ln de 1,06 é 0,0582. Fazendo essa divisão, eu teria a resposta de 18,85 o quê? Anos. Tenham cuidado com isso. Como a minha taxa aqui eu considerei em anos, né? Eu botei 6% ao ano, então a minha resposta também do prazo vai ser em anos. Tá? O livro pede a resposta em dias, tanto que ele multiplicou a resposta por 360, tá bom? Para ter aí, deu 6.787,5 dias. Lembrando, matemática financeira a gente sempre arredonda para cima. Então, 6.788 dias, certo? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham adotado aquela metodologia que eu falei, né, de tentar resolver por conta própria essas questões mais difíceis. Espero que todos vocês aí consigam resolver a lista, tá bom? E novamente me coloco à disposição para sanar dúvidas das questões que nós não resolvemos. Se tiver dúvida aí da resolução de uma dessas questões, eu também posso responder por e-mail, tá bom? Eu infelizmente não tenho uma ferramenta que eu acho muito legal, né? O professor Diego, que já ministrou essas disciplinas também, já me falou, né, que é uma espécie de mesa digitalizadora, que é uma lousa, plugo aqui no pendrive e fico riscando aqui. Para esse tipo de disciplina seria muito útil, né? E ficaria aparecendo na tela minhas resoluções, né? Já que minha tela não é touchscreen, então eu não teria essa função aqui, mas infelizmente não tem essa tecnologia. Adotei um método aí que eu achei mais conveniente, tá bom? Estou aí aprendendo essas ferramentas e, novamente, como um aprendizado, gastei muito tempo para planejar essa primeira aula, né? No mínimo foram 10 horas de planejamento para perceber aí 1 hora e 10 minutos de aula, tá bom? Mas enfim, é isso. Espero que todos vocês permaneçam saudáveis e desejo aí que também nós possamos passar por essa tempestade aí com todos nós e toda a nossa família com muita saúde, tá bom? Então, se porventura eu voltar a utilizar essa ferramenta, tá, de ensino à distância, não vou ter mais desculpa aí para qualquer tipo de falha. Fico aí pendente só adotar alguma ferramenta aí de edição de vídeo. Vou até ver se eu dou uma pesquisada aqui, tá bom? Então, saúde a todos, bom proveito e nos siga, eu passo os detalhes aí da entrega da resolução da lista, certo? Passando o prazo que vocês teriam aí para me entregar a lista de juros compostos. E, novamente, reforçando, essa lista, além de valer para pontuação, também vale aí para testar a frequência dessa nossa reposição. Inclusive, eu vou ver se eu coloco no Sigla, estou com a lista aqui de trabalhos para entregas, né, da lista 2, da lista de juros simples, para atribuir a pontuação daqueles que o fizeram. Eu vi que inclusive alguns mandaram por e-mail, tá bom? Obviamente, mandou no prazo, pontuação integral. Mandou fora do prazo, eu dou um desconto aí por esse atraso, tá bom? Então, até quando a situação aí melhorar e nós possamos retomar o período letivo. Um abraço a todos vocês.